Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz nos alcance mais uma vez. Estamos na sequência dos livros proféticos e hoje trazendo uma breve reflexão sobre o livro de Miqueias, um livro com 7 capítulos. O nome Miqueias é uma abreviação de Micaías, cujo significado é quem é como Yahvé ou quem é como Deus. Diz que ele era de Moresete, também chamada de Moresete Gati, no capítulo 1, versículo 14. Sua mensagem traz uma visão do destino futuro do Reino do Sul, Reino do Norte, ou do povo de Israel, e é uma mensagem de juízo e livramento. Quero pegar alguns versos, inicialmente aqui capítulo 2, versículo 7, onde está escrito: está irritado o Espírito do Senhor? Ele faz uma pergunta. Versículo 10: levantai-vos e ide-vos embora, porque não é aqui o lugar de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Quem sabe podemos parafrasear esse pensamento, trazer para o nosso contexto. Devemos levantar-nos, fazer as malas, não é aqui o lugar de descanso. Precisamos caminhar um pouco mais, estamos a caminho da Canaã celestial, no preparo para a volta de Jesus. Como escreveu o apóstolo Pedro, não somente aguardar, mas abreviando-nos para este dia. Capítulo 3, versículo 8, ele diz: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então, Miqueias foi um escritor, ele menciona, cheio do poder, do Espírito de Deus, talentoso, e não talentoso por si mesmo, mas pela graça de Deus em sua vida, e ele menciona cheio do poder para escrever, para advertir, para anunciar a Israel o que é necessário para um preparo para a volta de Jesus. Capítulo 4, ele faz o anúncio do chamado ou do chamamento dos gentios. Diz o capítulo, a partir do versículo 1, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Verso 3, ele diz: ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Então percebe que ele profetiza uma mensagem de paz e esperança, juízos retributivos, não somente para Israel, mas para todas as nações. Ele diz que haverá um tempo em que os instrumentos de guerra serão utilizados para instrumentos de trabalho agrícola, assim como, voltando, quem sabe, ao princípio, quando Deus criou no princípio, e Deus colocou Adão e Eva para lavrar e guardar a terra. Uma outra mensagem, versículo 8 do capítulo 4. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. O primeiro domínio de paz, de segurança, sem guerra, onde Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e quem reinará será Cristo, o Messias. Pelo menos 3 pontos trazem destaque. Primeiro nós falamos aqui no capítulo 4. Já em seguida, no capítulo 5, ele fala do reino do Messias, falando do seu nascimento. E tu, Belém Efrata,
pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá. No entanto, ele abre um parênteses, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então ele apresenta a profecia no capítulo 4 e no capítulo 5 ele fala quem poderá cumprir essa profecia. Falando do nascimento de Cristo, do Messias, aquele cujas origens são desde os tempos da eternidade. Cristo reinará e os salvos que aceitarem a Cristo, que se arrependerem, reinarão juntamente com ele. Avançando ainda no capítulo 6, versículo 2. Deus e o seu povo em juízo. Ele diz: ouvi montes a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com seu povo, e com Israel entrará em juízo. Versículo 6 ainda diz: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus dos céus? Como eu vou me apresentar diante dele? Virei perante ele com holocaustos, quem sabe com presentes, com bezerros de um ano, agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão e o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Então ele responde: ele te declarou, ó homem, que é bom e que é o que o Senhor pede, senão que... E aí ele começa a explanação, a explicação. Ele responde: que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então essa é a mensagem, não é que eu me sacrifique, o Senhor já pagou o preço, já se sacrificou. Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então ele menciona o que é que ele deseja: que pratiques a justiça, que ames a misericórdia, que andes humildemente com o seu Deus. Fechando aqui o pensamento, capítulo 6 e do 6 e do 7, onde ele fala uma mensagem da época, mas que é bem atual para os nossos dias. Ele diz: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são a sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ele fala ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ele fala aqui ainda, capítulo 7, versículo 13, todavia a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto de suas obras. E Isaías já trouxe essa reflexão tempos atrás. Capítulo 24 fala que a terra está contaminada por causa dos seus moradores, transgride as leis, quebra os estatutos, mudam a aliança eterna. E aqui fechando o pensamento, capítulo 7, versículos 18 em diante. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão dos restantes da tua herança? Isso, quem sabe, é referência ao seu próprio nome, né? Miqueias, ou quem é como Deus? Quem? E ele diz ainda: esquece a transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, os nossos pecados, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, aos quais juraste aos nossos pais, desde os dias antigos, desde os tempos antigos. Então o Senhor, Ele vai perdoar, Ele perdoou o meu pecado, o teu pecado, e Ele quer lançá-lo nas profundezas do mar, transformar a tua e a minha vida, para que a cada dia venhamos viver vida plena diante do Senhor. Que a graça de Deus nos alcance nesse dia.